Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, mergulharemos nas profundezas da vida de um dos pensadores mais influentes da história, Santo Agostinho. Prepare-se para explorar os caminhos da fé, do conhecimento e da transformação pessoal. Santo Agostinho, um homem cuja jornada vai além do tempo, deixou um legado que ressoa até os dias de hoje. Estamos prestes a desvendar os mistérios e a riqueza da vida de Santo Agostinho. Fique conosco e deixe-se envolver por essa história extraordinária. Santo Agostinho, ou Aurelius Augustinus Hiponenses, nasceu em 13 de novembro de 354 na cidade de Tagaste, na província romana da Numídia, atual Argélia. Sua mãe, Santa Mônica, foi uma figura crucial em sua vida, conhecida por suas orações incessantes e influência religiosa. Ela orou durante 33 anos para que Agostinho fosse de Deus. Seu pai, Patrício, era um pagão de posses modestas, conhecido por ser mulherengo e violento, que só se converteria ao cristianismo no leito de morte. Casou-se com Santa Mônica por um acordo dos seus pais. Curioso informar que Mônica foi canonizada não por ter operado milagres, mas sim por ter sido a responsável pela conversão de seu filho, mostrando empenho em ensinar condutas cristãs como moral, pudor e mansidão, mostrando a intervenção feminina no interior da família, pois foi o meio, através da oração, que contribuiu para a vida religiosa do filho. Agostinho cresceu em um ambiente multicultural, onde recebeu uma educação sólida. Desde jovem, mostrou aptidão para o estudo e a retórica, a arte da eloquência de bem argumentar. Durante sua adolescência, Agostinho envolveu-se em comportamentos indulgentes e, aos 17 anos, partiu para Cartago para estudar retórica. Durante a adolescência de Agostinho até ao seu batismo, Mônica vivia entre lágrimas, lamentando a vida de heresias do filho, e orava fervorosamente para que ele encontrasse a verdadeira fé. Agostinho envolveu-se com uma mulher, teve um filho com ela aos 18 anos de idade, chamado Adeodato, e manteve um relacionamento considerado pela igreja como pecaminoso por 13 anos. Ao separar-se dela, Agostinho teve casos com outras mulheres. Por volta de seus 30 anos de idade, Agostinho começou a ouvir as pregações do bispo Ambrósio, um importante clérigo, por conta de questões retóricas. O momento vivido por Agostinho era conturbado. Ele tinha dificuldades interpessoais em seus relacionamentos amorosos e com a mãe de Adeodato, além de encontrar-se espiritualmente desamparado por todas as doutrinas que procurou: maniqueísmo, hedonismo e ceticismo. Não obstante, a proximidade entre Agostinho e seu filho era muito grande. Eles estavam imersos numa cultura cada vez mais cristã, até que Agostinho optou pelo cristianismo como religião, quando Adeodato tinha 15 anos de idade. Durante sua estadia em Cartago, Agostinho experimentou uma fase de intensa busca espiritual. Ele se envolveu com o maniqueísmo, uma seita religiosa. Basicamente trata-se de uma filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e propagada por Manes ou Maniqueu, filósofo heresiarca do século III, que divide o mundo simplesmente entre bom, ou Deus, e mal, ou diabo. A matéria é intrinsecamente má, e o espírito intrinsecamente bom, mas eventualmente se desiludiu com ela. Sua sede por conhecimento e verdade levou-o a estudar filosofia, especialmente o platonismo. Defendia a ideia de existência de um único princípio para as coisas. Suas concepções aproximavam-se da religiosidade e, por isso, acabou influenciando algumas doutrinas, como o cristianismo, por exemplo. O platonismo fazia uma divisão entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Ele transformou a teoria platônica, de forma a adaptá-la à religião. O mundo ideal seria o mundo de Deus, cidade de Deus, enquanto o mundo das coisas seria o dos seres humanos. A influência de sua mãe, as preces de Santo Ambrósio e sua reflexão sobre a filosofia platônica foram cruciais para sua conversão ao cristianismo. Em 386, Agostinho teve uma experiência dramática de conversão no Jardim de Milão, onde ouviu uma voz dizendo: "Tole, lege, pega e lê", e abriu a Epístola aos Romanos, encontrando a passagem que o convenceu a seguir o caminho cristão, Romanos 13:14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.
Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio em 387 e, depois de perder sua mãe, voltou para Tagaste, antiga cidade da Numídia, no norte da África, onde fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, estudo da palavra e caridade, e levou uma vida de estudo e retiro espiritual. Em 391, foi ordenado sacerdote e, em 395, tornou-se bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Durante seu episcopado, dedicou-se ao ensino, à escrita e à defesa da fé cristã contra várias heresias. Ele foi o patrono da ordem religiosa agostiniana e um dos responsáveis pela concepção do pensamento cristão medieval e da filosofia patrística. A filosofia medieval buscou conciliar duas áreas, até então distintas: a razão científica e a fé cristã. A filosofia medieval abordava essencialmente os problemas relacionados com a crença e a influência de Deus para a realidade, além do desenvolvimento natural de áreas como a lógica e ética. E a filosofia patrística foi uma vertente filosófica que teve início no período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. O nome patrística faz uma referência aos primeiros padres da Igreja Católica, que se dedicaram a desenvolver uma filosofia que se aproximava do pensamento cristão e do conhecimento religioso. Agostinho é amplamente considerado um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica. Suas obras, como Confissões e A Cidade de Deus, exploram profundamente questões teológicas, filosóficas e morais, influenciando gerações de pensadores cristãos. Uma de suas filosofias marcantes é a respeito do livre-arbítrio e o pecado. Santo Agostinho diz que o livre-arbítrio é um bem e um dom de Deus. Ele dá o exemplo da visão, que é um dom de Deus, que permite ao ser humano enxergar. Não é porque se pode pecar por meio dos olhos, cobiça, que Deus não deveria ter dado a visão. Por causa do livre-arbítrio, o insensato, isto é, o ser humano cuja mente é dominada pelas paixões, pode com justiça ser castigado por ter feito um mau uso do seu livre-arbítrio. Além disso, Agostinho sustenta que o livre-arbítrio significa ter acesso ao poder de decisão ou opção. Porém, o mal não vem de Deus, mas sim do poder de escolha que o homem exerce através de sua vontade. Já que o mal não vem de Deus, e o livre-arbítrio é um bem, pois vem de Deus, então passa-se a busca pela causa do pecado, fazendo alusão à vontade, pois dela vem a escolha. Agostinho contribuiu significativamente para a formulação e o desenvolvimento de muitas doutrinas fundamentais da Igreja Católica, incluindo a doutrina da Trindade, a natureza do pecado original e a graça divina. Santo Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430, durante o cerco de Hipona pelos vândalos. Sua obra e pensamento tiveram uma influência duradoura na teologia cristã, filosofia e cultura ocidental. Ele é venerado como santo pela Igreja Católica e é considerado um dos doutores da Igreja. Seus escritos continuam a ser estudados e respeitados, deixando um legado duradouro no pensamento cristão. Em um tempo em que a Igreja não havia definido os critérios objetivos para a canonização de alguém, acabou se tornando santo por aclamação popular. Em 1298, o Papa Bonifácio VIII deu a ele o título póstumo de Doutor da Igreja. E assim concluímos nossa jornada através da vida e da história de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores e teólogos da história da humanidade. Ao longo deste vídeo, testemunhamos os altos e baixos, as lutas e as conquistas, que moldaram a jornada de Agostinho. Desde sua infância em Tagaste, até sua conversão profunda, e suas contribuições duradouras para a teologia cristã, sua vida é um testemunho inspirador de fé, busca pela verdade e transformação pessoal. Santo Agostinho não apenas deixou um legado de escritos e ensinamentos, mas também nos mostrou o poder da redenção e do perdão, mesmo diante de nossas maiores falhas e fraquezas. Que possamos nos inspirar na busca incessante de Agostinho pela verdade e na profundidade de sua fé. Que suas palavras continuem a nos guiar nos momentos de dúvida e desafio, e que seu exemplo nos inspire a viver vidas de significado e propósito. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Que a história de Santo Agostinho permaneça viva em nossos corações e mentes, iluminando o caminho da sabedoria e da verdade. Até a próxima!